Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E o vídeo de hoje você vai participar comigo de uma gravação, uma atualização na realidade de uma aula do nosso curso de refrigeração sobre fluidos refrigerantes. Se tem uma coisa que sempre a gente tem que estar atualizando, né? Aula de fluido refrigerante, porque sempre mudam algumas coisinhas e aí a gente tem que mudar. Uma coisa que era correto fazer o ano passado já não está funcionando esse ano, então tem que mudar. Então o intuito dessa aula, que eu vou gravar com você, você vai assistir em primeira mão, vai ficar de graça, disponível no YouTube, tá certo? Então você que é seguidor do canal vai assistir de graça essa aula. Quem sabe, o intuito é você se animar e, de repente, você vir fazer parte aqui do nosso curso, tá bom? Daqui a pouco eu até falo sobre ele. E para você que é aluno, né, de repente você já é aluno de longa data e você não quer entrar na plataforma, tá mais fácil, assiste aqui, tá bom? O mesmo conteúdo que vai ter aqui vai estar lá na nossa plataforma, certo? Bom, então daqui a pouco eu vou soltar a vinheta, quando eu soltar a vinheta e começa a aula, e aí eu vou me dedicar só ao assunto. Mas antes de começar no assunto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quero falar da Brasueld. Brasueld é uma empresa brasileira que patrocina o nosso canal, uma empresa focada em desenvolver produtos para facilitar o dia do técnico de refrigeração. Produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia. Certo? Procura aí os produtos da Brasueld na loja mais próxima de você. Muito obrigado, Brasueld, pelo apoio. Legal? E agora, antes de começar a aula, deixa eu falar mais uma coisa com vocês. Tá a fim de estudar comigo? Tá a fim de ter todas as aulas? Essa de hoje é uma cortesia, é de graça, mas tá a fim de ter acesso a todas as aulas? Conheça o nosso curso, tá bom? Tô deixando o link na descrição, dá uma olhada e vem estudar comigo, tá bom? O valor é muito, muito acessível. Muitas vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido, certo? É muito, muito bom. Tem grupo de WhatsApp, os alunos trocam experiências, tem o Tira Dúvidas direto comigo pelo WhatsApp, tem certificado no final do curso, tem apostilas, manuais técnicos. É muito, muito completo. Na minha opinião, é o melhor curso online do Brasil. Legal? Bom, bora então para a aula. Deixa eu acertar os últimos detalhes aqui, para não dar nada errado durante a gravação da aula. A aula vai ficar, sei lá por quanto tempo, até surgir alguma novidade na área dos fluidos refrigerantes. Bom, vamos lá então, vou soltar a introdução. Depois da introdução, é do começo ao fim nossa aula sobre fluidos refrigerantes. Legal? Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de refrigeração do Portal Refrigeração. É uma aula atualizada em 2023 sobre fluidos refrigerantes, tá certo? Fluido refrigerante é uma coisa que sempre está mudando, eu vou até explicar algumas mudanças que ocorreram. Se você é um aluno antigo, você já assistiu a aula antiga, você vai entender sobre o que eu estou falando. Se você é um aluno novo, eu vou tentar te explicar o que acontece, tá bom? Essas mudanças e o porquê dessa atualização, certo? Bom, então a gente vai dividir aqui em duas etapas, tá certo? Fluidos refrigerantes, aliás, vamos ver quantas etapas, tá? Fluidos refrigerantes para área doméstica, fluidos refrigerantes para área comercial. E a gente vai começar então pela área doméstica. O fluido refrigerante mais conhecido ainda é o que mais tem geladeiras com ele, certo? É o R134A. O R134A, quando ele apareceu, quando ele foi lançado, ele veio para substituir um fluido antigo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, chamado R12. Então o R12, ele era um fluido, segundo os cientistas, ele agredia a camada de ozônio e agravava o efeito estufa.
Lembra? Se falava muito, alguns anos atrás, sobre camada de ozônio e efeito estufa. Então, a indústria lançou o R-134 para melhorar, porque segundo os cientistas ele não afetava a camada de ozônio. Então, o R-134 reinou por muitos anos como principal gás da área de refrigeração doméstica, em alguns casos comerciais também, tem muito sistema comercial de pequeno porte, como algumas expositoras de bebidas, balcões refrigerados, e outros que usam o R-134A. Inclusive foi usado até para ar-condicionado de carro durante um bom tempo. Tá certo? Então ele veio para substituir o R12, que por muitos anos era o único, por muitos e muitos anos, décadas, o R12 ficou reinando absoluto. Então o R-134 veio para substituir. Só que, bom, antes de eu falar do só que, eu vou falar do outro gás que foi criado para substituir, porque o 134 começou a lançar os compressores das geladeiras novas. Mas o que fazer com os compressores antigos? Então, a solução para os compressores antigos, na época, eles lançaram um tipo de gás chamado R401, que era justamente, simplesmente, tipo, você teve um problema, um vazamento, qualquer serviço que você precisou repor o gás num compressor que usava o R12, o antigo R12, esse você não encontra mais mesmo. Então eles lançaram o R401. E na realidade, essa é a razão dessa aula, tá certo? Essa questão do R401. Lançaram o R401, deixa eu colocar ele aqui. E eu vou colocar, na época, a Sherman, o DuPont, na época, é uma empresa que vive mudando de nome, tá certo? A DuPont, é a grife dos fluidos refrigerantes, era DuPont. Hoje se chama Sherman, ou Freon, tá? Às vezes você vai encontrar um ou outro, tá bom? Eu não sei por que eles mudam tanto o nome. Tem até um quarto nome ainda que eles usam, mas já deu para entender, né? Então, a DuPont lançou esse gás aqui, é o MP39. Por quê? É o mesmo 401, só que a DuPont colocava uma sigla dela, o nome dela, então se chamava de MP39. Você podia comprar esse da DuPont, o MP39, ou podia comprar de outra marca, o 401. É o mesmo gás, tá? Inclusive a gente ensina até na aula antiga, que essa você não vai ver mais, eu vou deletar, né? Se você está assistindo essa é porque a outra já foi tirada, certo? Já foi deletada. Então eu ensinava que ela se chama 401. E daqui a pouco a gente vai falar de outros gases que começa com o número 4, tá bom? Aparentemente não faz nenhum sentido. Então por que MP39 ao invés de 401? A DuPont fazia isso, tá bom? Então você encontrava o MP39 da DuPont e encontrava outras marcas com R401A, certo? Então ele tinha uma peculiaridade que ele era um blend. O que é um blend? O blend é um gás, não é um gás, são vários gases misturados, certo? Mais de um, certo? Misturado. Então todas as vezes que você encontrar qualquer gás que comece com o número 4, como por exemplo 401 e mais alguns que a gente vai ver daqui a pouco, você sempre tem que fazer a carga de cabeça para baixo, a garrafa de cabeça para baixo, porque tem que ser na forma líquida, tá? Porque o blend, se você fizer na forma gasosa, vai entrar mais um dos fluidos do que o outro, certo? Então tem que ser na forma líquida para que entre os fluidos na mistura por igual. Deu para entender isso? É uma regra. Todo gás que começa com o numeral 4, é obrigatório você colocar a garrafinha de cabeça para baixo, tá bom? Porque senão, então deixa eu até colocar ela aqui. Deixa eu ver se dá. Ok. Prontinho.
de cabeça para baixo, para que entre o fluido refrigerante na composição correta, o blend entre de forma correta. Deu para entender? Legal? Deixa eu voltar ele para a posição original para ficar mais fácil da gente continuar. Talvez daqui a pouco eu fale dele de novo. Mas não, eu vou falar agora um pouquinho sobre ele. Só que o que acontece? À medida que os compressores com R12 foram ficando cada vez mais raros, então no começo a gente usou muito desse MP39 ou R401, que é o mesmo, tá? Eu estou repetindo sempre para você criar memória, tá? A gente usou muito no início, certo? Porque ainda tinha muita geladeira com compressor com R12. Só que ao passo que essas geladeiras com compressor R12 foram acabando, o que aconteceu foi o seguinte: começou a ficar cada vez mais difícil de você encontrar esses gases. Por exemplo, você não encontra mais esse MP39. No momento que eu estou gravando essa aula, eu até fiz uma pesquisa para ver se ainda encontrava alguma coisa. Eu cheguei a encontrar o MP39 no Mercado Livre, botijas, certo? Essas botijas grandes de 13 quilos. Provavelmente é coisa antiga, né? Que sobrou nas lojas, eles estão vendendo, mas coisa que não vale a pena, porque vai aparecer uma vez ou outra um compressor com R12, então você não vai comprar uma botija, certo? Então o MP39 praticamente você não encontra mais, e as outras marcas que fabricavam também pararam de fabricar. Se eu não me engano, ainda tem uma marca fabricando o R401A, só que a qualidade caiu muito. O último que eu usei aqui na minha assistência, R401A, não teve quem fizesse a geladeira gelar. Eu até achei que o problema estava na geladeira e não no gás. Alguns meses depois, eu fui usar novamente aquele mesmo gás que não deu certo há alguns meses, certo? Eu achei que era a geladeira que estava comprometida, que não ia funcionar. Coloquei uma outra, também não funcionou. Tá certo? A qualidade dos gases que estão sendo fornecidos, como o R401A, é ruim mesmo. Então, esquece. Esse era o substituto do R12, não serve mais. Tá bom? Não serve mais. Eu fiz uma rápida pesquisa. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu tirar esse MP39. Eu fiz uma rápida pesquisa e eu encontrei ainda esse outro, que foi um outro substituto também da Dupont, tá bom? Só tá vendo aí que ele já vem com outro nome, já não vem como Dupont, já vem como Freon. É o que eu te falei, a Dupont ela muda de nome assim, sabe? Muito, sem uma causa provável, mas é a mesma marca. E a melhor marca de gases que existe, de fluido refrigerante que existe. É uma grife mesmo, tá bom? Quer ter um fluido refrigerante muito confiável? Essa marca é muito boa. É uma pena que eles não fabricam todos os fluidos refrigerantes que a gente usa, certo? Eles têm esse daqui, ó, que é o MO49 Plus, tá certo? Esse eu ainda encontrei. Agora, não sei se eu encontrei porque eles estão fabricando ainda ou se é algum estoque velho. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em 2023, ainda você encontra no Mercado Livre esse daqui, que é um substituto do R12, certo? Tá caro, tá? Mas você encontra ainda, certo? Mas eu não tenho mais orientado os meus alunos a fazerem isso, a colocar um substituto do R12. A minha orientação, quando você encontra, porque ainda você vai encontrar algum compressor com R12, a minha orientação hoje é você substituir o R12, deixa eu colocar aqui de novo ele, pelo R134A, certo? Aí você me pergunta, é só chegar e colocar o 134A? Não, não é só chegar e colocar o R134A. Você tem que fazer a troca do óleo, tá? O óleo do R134A é um, o do R12 era outro. Aqueles substitutos que eu mostrei, eles não precisavam trocar o óleo, certo? Eles eram miscíveis ao óleo, certo? Esse termo miscível significa que o fluido refrigerante, quando ele chega no compressor,
Se ele é miscível ao óleo, significa que ele mistura com o óleo. Ele é incorporado pelo óleo, ele se torna uma coisa só. Quando não é miscível, eles ficam separados. Isso daí não é desejável, certo? Então, caso você hoje ainda encontre um compressor antigo com R12, você não vai mais colocar um dos substitutos. Você vai colocar o R134A, vai trocar o óleo do compressor, vai fazer uma limpeza do sistema e vai trocar o filtro. Vácuo, e aí sim você faz a carga com R134. Normalmente é uma ordem entre 80% a 90% da carga de R12. O que significa isso? Certo? Digamos que a carga original de R12 era 100 gramas. Você vai colocar entre 80 a 90 gramas do R134. Ele tem menos gás, consegue dar um rendimento melhor do que o R12. Tá certo? Embora o R12, como gás, como fluido refrigerante, era muito, muito bom. Não se tinha problema com esse gás. Muito bom mesmo, qualidade excelente, mas tinha essa questão ambiental, certo? Por isso ele foi banido. Então, a orientação hoje vai fazer a substituição, trocar o gás de um compressor com R12, troca o óleo, limpa o sistema, troca o filtro, faz vácuo e coloca a R134A na ordem de 80% a 90% da carga original com R12, tá? Ah, e não esquece, quando você fizer isso, dá um jeito de etiquetar, deixar uma etiqueta lá dizendo, informando que essa geladeira, esse freezer, seja lá o que for, está funcionando com R134, tá? Para que o próximo técnico, ou até você mesmo daqui a alguns anos, na hora de fazer a manutenção, saiba do que se trata. Tá bom? Bom, só que aí o que aconteceu com o R134? Os mesmos cientistas que baniram o R12 porque fazia mal à camada de ozônio e agravava a questão do efeito estufa, descobriram que o R134 também faz mal, não à camada de ozônio, mas ele produz também, ele agrava também o efeito estufa. Em menor escala que o R12, mas também faz. Então, o que eles fizeram? Eles lançaram agora os fluidos refrigerantes que eles chamam naturais, tá bom? Fluido refrigerante natural. Então, a gente vai falar do fluido refrigerante natural que hoje, nas geladeiras que saem novas, né, que você encontra nas lojas, que é o R600A, que é o nosso próximo fluido refrigerante. R600A. R600A, ele é um isobutano, tá bom? Ele é um gás isobutano, guarda essa informação, não precisa decorar, mas eu preciso que você entenda que ele é um isobutano, e daqui a pouco eu vou dizer o que tem isso a ver, certo? Ele é um gás natural e, segundo os cientistas, hoje, em 2023, eles dizem que ele não faz mal ao meio ambiente. Ele tem um impacto quase zero ao meio ambiente. Correto? Então, ele pode, inclusive, ser liberado na atmosfera sem problema algum. Correto? Agora, ele tem um probleminha. Na realidade, um problemão. Você tem que tomar cuidado, tá certo? Ele é inflamável, certo? Inclusive, nós temos aulas do procedimento correto para você fazer a troca de um compressor que usa R600A. Você vai deixar de trabalhar com refrigeração por causa de um gás que é inflamável? Não. Desde que você tome todas as precauções que a gente ensina no nosso curso, tá bom? Assiste a aula, o passo a passo, certo? Da troca de compressor com R600A, você vai entender do que eu estou falando. Mas precisa realmente que você tome cuidado, tá certo? Tome cuidado porque ela é inflamável. Que mais? Ele é uma carga bem menor do que os demais gases. Por exemplo, uma geladeira que funciona, sei lá, com 120 gramas de R134, trabalha com no máximo 46 gramas de R600, tá bom? É menos da metade, certo? Ele tem um rendimento bem maior. Também as garrafas vêm com bem menos gás, tá bom?
As garrafas hoje de fluido refrigerante estão vindo com 1 quilo. Por exemplo, a de 134 que eu mostrei para vocês, ela vem com 1 quilo, certo? 1 quilo. Essa de R600 vem com 360 gramas, mas em compensação você coloca bem menos gás. Eu acho que a proporção vai ser mais ou menos a mesma, tá? Do rendimento delas. Ela usa bem menos, mas também vem bem menos. Então o rendimento é esse, tá bom? Só tem que tomar cuidado. E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão aqui, tá bom? Assiste até o fim, tá? É um negócio bem sério que eu vou explicar para vocês. Então esses são os fluidos refrigerantes da área doméstica, desde os mais antigos até o mais atual, que é o R600. Agora, eu vou falar da área comercial. Embora muitas geladeiras da área comercial usam hoje o R134, tá certo? Tem bastante equipamento usando o R134, certo? Mas vamos pegar aqueles fluidos que são específicos da área comercial. Vou começar então por um fluido refrigerante de área comercial, chama R22, na semelhança do R12. Ele também agride a camada de ozônio, ele também contribui com esse efeito estufa e ele está com o tempo contado. Era um gás que era muito, muito barato, tá certo? Só que pouco a pouco existe um protocolo internacional de diminuição da produção. Porque eles estão, ao invés deles banirem de uma vez, eles estão diminuindo a produção, restringindo a produção mundial, certo? Do R22A. Aliás, do R22, ele não é A. Restringindo a produção. Por quê? Porque conforme eles vão restringindo a produção, o preço vai subindo. Então, quem tem equipamentos com R22 vai ficando cada vez mais inviável fazer a recarga. Então, eles estão fazendo isso justamente para, com a elevação do preço, reduz a produção, certo? Aumenta o preço, lógico, lei da oferta e da procura. Quanto menos um produto tem, mais caro ele vai ficando. Para obrigar as empresas, porque tem grandes empresas, por isso que eles não baniram ainda, porque os interesses são muito fortes, certo? Grandes indústrias que usam R22, certo? Em câmaras frigoríficas, em sistemas industriais muito grandes, e eles não podem fazer essa mudança do dia para a noite. Então, o que eles fazem? Vão diminuindo a produção. Para quê? Para que, conforme se reforma, digamos, uma dessas grandes empresas, eles têm uns maquinários lá que usam R22. Então, quando for necessário fazer uma reforma, uma troca de um compressor, por exemplo, não compense mais colocar o R22. Então, existem os substitutos do R22, tá certo? No mercado. Mas ainda vai durar muitos anos, só que cada vez vai ficar mais caro o R22. Até que vai chegar uma hora que vai ficar tão inviável e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os substitutos do R12. Não vão fabricar mais, porque a maioria das indústrias que usavam R22 já migraram para outros fluidos refrigerantes, né? E vai chegar uma hora que não compensa mais a indústria produzir o R22 e aí ele acaba acabando. Acaba acabando é ótimo, né? Legal? Mas você ainda encontra, não precisa correr, isso ainda vai demorar, tá certo? Vai demorar um bom tempo. Mas é bom você ficar sabendo. Quando acabar de uma vez, certamente eu vou gravar uma aula nova. Certo? Bom, substitutos do R22. Algum tempo atrás, então, lançaram um substituto do R22, que é o R404. Olha, já vem com a marca Freon, mas é o mesmo Dupont, é aquilo que eu já expliquei para vocês. R404A. É um blend, lembra aquilo que eu falei? Tudo que começa com o numeral 4 é um blend, então tem que ser colocado também na forma líquida, de cabeça para baixo, certo? A garrafa. Ele é melhor que o R22, ele é menos agressivo, né, ambientalmente falando, mas ele ainda carrega ele ainda afeta o meio ambiente, tá bom? Então ele não vai ficar por muito tempo. Certo? Você ainda vai encontrar muito, principalmente na área de congelados,
muito produto usando o R404, tá bom? Não esquece sempre de colocar na forma líquida. Por quê? Eu já expliquei para vocês. Mas além dessa questão de entrar um gás a mais do que o outro, quando você também coloca na forma gasosa, então digamos, eu normalmente não uso essa latinha aqui. Quando é R404, normalmente eu uso aquela botija maior ali, porque normalmente esses sistemas são maiores, então vai mais gás, então eu costumo ter sempre uma botija dessa daí. Então, se você faz a recarga errada, o que acontece? Você não só, o gás que entrou, ele vai estar todo desequilibrado, porque você fez na forma de vapor, como o gás que ficou também vai ficar desequilibrado. Então você estraga não só o gás que você colocou, mas o gás que fica também. Ele vai perder a composição, entendeu? Então sempre na forma líquida faz isso. Então R404 ainda tem muito aparelho com ele, mas não estão mais sendo fabricados. Se ainda estiver sendo fabricado aparelhos, certo? Com 404 é muito pouco. Como o R22 também, o R22 durante muitos anos era usado em ar-condicionado. Os ar-condicionados modernos estão vindo com outro gás. Como nosso curso não é focado em ar-condicionado, eu não vou falar, ou vou só mencionar. Hoje os ar-condicionados novos, né, que você compra, eles vêm com outro gás, chama R410, que não é usado na refrigeração, tá bom? Ele é usado só em ar-condicionado, então eu vou interromper por aqui, não vou falar mais nada de R410, certo? Então, esse daqui também está com os dias contados, logo logo você não encontra mais, mas ainda tem muito equipamento com 404, inclusive, se você pegar aí digamos, tem muito, por exemplo, freezer, sabe, freezer expositor assim de sorvete, por exemplo, tem muito no supermercado, usa o 404, a maioria deles, os mais antigos, tá bom? Porque os mais novos agora, eles estão saindo com outro gás também, que é esse daqui, R290, tá bom? A informação tá muita, assiste de novo, assiste quantas vezes quiser, anota, tá bom? Para você lembrar de tudo, eu sei. Eu falo com muita naturalidade sobre esses gases porque é o meu dia a dia, tá certo? Trabalhar com isso, então uma hora você tem que aprender, tá certo? Mas você que está começando agora, talvez seja muita sigla, muita informação, mas seria legal se você anotasse, certo? Assiste de novo. Ou quando você se deparar, né, numa situação dessa, assiste de novo, se inteira novamente, tá bom? R290. R290 se enquadra na mesma categoria do R600A, certo? É um gás natural, certo? Lembra que eu pedi para você guardar aquela informação que o R600A é um isobutano? Toda hora eu olho aqui porque está na minha cola, tá? Estou falando que é muita informação? Pois é. O R600A é um isobutano, tá bom? O R290 é um propano, então são gases diferentes, tá bom? Porque as pessoas, elas raciocinam dessa forma. Ora, se os dois são inflamáveis, se os dois são gases naturais, por que eu não posso usar um no lugar do outro? Não pode, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar por que você não pode. Inclusive vou falar sobre todos os gases, por que você não pode colocar um gás que não é em um sistema de refrigeração, tá? É uma das perguntas que eu mais recebo, eu recebo todo dia essa pergunta, tanto de alunos do curso quanto dos inscritos do YouTube, certo? É uma dúvida que o pessoal tem e a minha resposta é sempre não pode, não pode, não pode, não pode, não deve, certo? Então a única coisa que eles têm em comum é que eles são considerados gases naturais, então eles podem ser liberados na atmosfera sem prejuízo, certo? Então é por isso que provavelmente eles vão durar por muito tempo, né? Espero que durem por muito tempo aí no mercado. Eles não fazem mal para o meio ambiente, mas ambos são inflamáveis, tem que tomar bastante cuidado, tá bom? E é só isso que eles têm em comum. As pressões, tudo é muito diferente, tá? Então, já respondendo sua pergunta, não pode colocar um no lugar do outro. Se você colocar, não vai funcionar o seu sistema de refrigeração. Provavelmente vai danificar, e daqui a pouco eu explico por quê. Tá bom? Deixa eu ver. Então, esse daqui é o que está equipando a maioria dos sistemas
comerciais, sabe? Essas freezers horizontais, freezer de sorvete, expositoras para congelados, está vindo com R290A. Você vai pegar muito dele no seu caminho. Bom, uma das perguntas que eu mais recebo aqui é a questão: eu posso usar, por exemplo, eu posso colocar gás R134 no compressor R600? Eu posso colocar um compressor R134 no 600? A resposta é sempre essa: não. Não pode, certo? Eu vou tentar explicar por que para vocês. Para isso eu vou abrir um aplicativo. Tenho, inclusive, uma aula sobre esse aplicativo, mas o que eu quero que vocês entendam é essa questão da... Deixa eu colocar aqui a tela do meu celular, tá bom? Esse aqui é o aplicativo, tem aula sobre ele, tá bom? É o RefTools. E eu entrei na régua de refrigerantes. Entrei na régua de refrigerantes para mostrar para vocês que cada refrigerante tem um negócio que chama temperatura de evaporação, certo? Então, para cada pressão que você mede lá, então você chegou, fez uma carga de gás, e o nosso número aqui, a gente vai mostrar alguns gases aqui com pressão de 0 PSI. E você vai perceber que a temperatura de evaporação, ela muda de acordo com o gás. Então a gente vai colocar a mesma pressão em todos, 0 PSI, e você vai perceber que a temperatura de evaporação muda, tá certo? Deixa eu aumentar aqui o... Deixa eu aumentar aqui para você enxergar melhor, tá? Não tem importância se eu vou sumir aqui um pouco. Ok, vou ficar meio de ladinho. Bom, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, coloquei o R600A. Dá uma olhada mais embaixo, 0 PSI. E dá uma olhada um pouco mais embaixo, o R600A a 0 PSI, ele evapora a menos 11,75 graus. Por isso que o R600A trabalha com pressão negativa. Por quê? Senão ele não atinge a temperatura para congelar os alimentos. Ó, ele vai, no máximo, evaporar a menos 11,75 graus. Entendeu? Ele nunca vai atingir lá os menos 20, menos 22 que precisa um freezer atingir. Certo? Agora, vamos colocar então, eu falei que eles são diferentes. Eu vou mostrar para vocês o R290, que é o gás natural e inflamável também, que as pessoas acham que pode trocar um pelo outro. Vou colocar o R290 e vou colocar aqui também em 0 PSI. Dá uma olhada na diferença. O R600, ele evapora, você lembra? A 11, alguma coisa. O R290 evapora a menos 42. São gases completamente diferentes. Então, a gente descobre o seguinte, que o R600 tem que trabalhar numa pressão negativa. O R290 trabalha numa pressão positiva, normalmente acima de 25 PSI. Ele trabalha normalmente para congelados ou para bebidas, sabe? Que tem que atingir, às vezes, temperaturas abaixo de 0. Essa é a diferença. Deu para entender? Então, por isso eu não posso. De vez em quando, alguém chega e pergunta, chega o absurdo da pergunta de alguém: posso colocar gás de botijão na geladeira? Se eu não posso trocar um gás natural, um isobutano, por um propano, que são gases para geladeira, para sistema de refrigeração, imagina colocar GLP, que é o gás de botijão. Não pode, não faça isso, certo? A não ser que você esteja cansado de viver e esteja querendo tomar um belo prejuízo. Não faça isso, tá bom? Não pode colocar gás de botijão. Próxima vez que te perguntarem isso, pelo amor de Deus, nem me pergunte uma coisa dessa. Vamos pegar mais um ou dois. O R134, por exemplo. Vamos pegar o R134. Vamos colocar o R134 também a 0 PSI. Ó, você já vê que muda, certo? O R600 a 0 PSI era menos 11. O R134, menos 26. Por isso que o R134 trabalha, principalmente em geladeira frost free, trabalha muito próximo do 0.
De vez em quando tem o pessoal das antigas que era acostumado sempre com aquelas pressões mais altas. Quando eles veem a pressão ali próximo do zero, eles ficam meio assombrados, né? Será que está certo isso? O R134, numa frost free, trabalha muito próximo do zero. Às vezes, em alguns casos, conforme o dia, se o dia estiver mais frio, ele trabalha até um pouco abaixo de zero. Não tem problema nenhum, porque ele tem que atingir essas temperaturas de evaporação. Tá vendo a diferença entre ele e o R600? Por isso você não pode inverter essa situação. Deu para entender? Legal? Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, espero que você tenha entendido sobre gases, tá certo? Assiste quantas vezes for preciso. Eu sei que assim é muita informação, principalmente para quem está começando, mas assiste quantas vezes for preciso. Você tem acesso a essa aula, certo? Para assistir quantas vezes quiser. Assiste, guarda. Quando você pegar os serviços, dá uma olhada, certo? E não faz gambiarra. Com gás não se brinca, tá certo? Principalmente esses gases inflamáveis, certo? Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima, se Deus quiser. Bom, agora eu vou cortar essa parte que eu estou falando agora. Pessoal que está assistindo no YouTube, espero que você também tenha gostado da aula. Ó, se você gostou, faz o seguinte. Deixa eu acertar aqui. Ó, aquele like esperto, se inscreve no canal, ativa as notificações, faz algum tipo de comentário. E se tiver afim, vem estudar comigo, tá bom? Vale muito, muito a pena. Vem aprender refrigeração no melhor curso de refrigeração online do Brasil. Na minha opinião. Valeu? Até a próxima, então. Tchau.